Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado, editora Recanto. Fique agora com o capítulo 5, Nova Incursão de Jonas. Ao sairmos dali, caminhamos até a sala da doutora Isis. Ela nos recebeu muito sorridente. Luiz Sérgio, já conheceu a colônia? Só alguns departamentos, que me deixaram bastante triste. O encarnado nem imagina, ao praticar o aborto, o mal que está fazendo, destruindo o trabalho de tantas pessoas em apenas alguns momentos. E o pior, o aborto não só maltrata o feto, como leva o seu espírito a um terrível desequilíbrio. Hoje, Luiz Sérgio, pratica-se o aborto com uma facilidade enorme. Mesmo no Brasil, onde é considerado crime, até em hospitais ele é praticado sem piedade. Alguns ginecologistas dizem que a paciente vai fazer uma cauterização e realizam um aborto. Verdade, irmã? Luiz Sérgio, no Brasil são bem corriqueiros estes fatos. Irmã, por que matam tanto? Porque acham que os filhos dão trabalho e muitas mulheres não possuem amor suficiente para a renúncia que a maternidade exige. Trabalhando junto às crianças encarnadas, constato o desleixo em que muitas são criadas. Inúmeras pessoas julgam desnecessários certos cuidados com o bebê, e este, muito frágil, logo sofre as consequências da falta de higiene. Mas já ouvi dizer que o excesso de cuidados é prejudicial a uma criança. O exagero, sim, mas uma criança necessita de ambiente limpo, roupas confortáveis e mãe amorosa. Os sacrifícios despendidos nos primeiros meses serão compensados pela saúde futura do bebê. O leite materno ainda é o melhor alimento e feliz da mãe que tudo faz para amamentar seu filho. Não sendo isso possível, a alimentação artificial tem de ser feita com todo critério. Muitas mães, por comodismo, não esterilizam a mamadeira. Enquanto a criança precisa usá-la, deve ser esterilizada. Gostaria que as mães compreendessem o quanto são benéficos para seus filhos certos pequenos cuidados. Dizem que é prejudicial muito cuidado com a criança. Por exemplo, se cair a chupeta ao chão, não procurar lavá-la porque a criança precisa imunizar-se. É verdade? Muitas pessoas, sem conhecimento de higiene, também não lavam o que cai no chão. A defesa imunológica é adquirida através do fortalecimento da própria criança. Sujeira não é defesa, ao contrário, é a inimiga número 1 da criança. Hoje, Sérgio, defrontamo-nos com muitas crianças das classes baixa, média e alta, enfim, de todas as classes, carentes de amor e cuidados. Criança que o odor forte a acompanha por falta de asseio. A criança que regurgita demais, isto é, vomita muito, deve ser limpa a cada vômito. A mãe cuidadosa lava o rosto e o pescoço a cada regurgito do seu bebê. Precisamos cuidar bem de um bebê. Do contrário, ele carregará pela vida afora doenças causadas pelo desleixo. Está vendo, Luiz Sérgio, porque muitas mulheres preferem matar do que criar? Um bebê não dá trabalho quando é tratado com amor. E gostaríamos que todas as mulheres despertassem para a maternidade, tudo fazendo para alimentar a sua criança, tornando suas vidas um cântico de esperança. Existe criança que sofre, não é mesmo? E como, Luiz Sérgio? Infelizmente, poucos renunciam em prol de um bebê. A criança, para muitos casais, é um fardo difícil de carregar. Feliz do ser que recebe de Deus um espírito para cuidar e consegue cumprir satisfatoriamente sua tarefa. Os minutos, as horas dedicados a um bebê serão benéficos para o seu equilíbrio. Os 2 primeiros anos de um reencarnante são importantíssimos. Irmã, gostaria que a senhora escrevesse um livro. Já tenho até o título: Como Cuidar do Seu Bebê. Ela sorriu, dizendo: Vou pensar. Mas, Luiz Sérgio, deixemos este assunto para mais tarde e vamos juntar-nos ao grupo. Neste momento está sendo preparada a reencarnação de Jonas. Será de grande proveito para todos nós. Segui ao lado da doutora Isis.
pediatra tão amada de todos nós, que trabalha não só pelas crianças espirituais, como está sempre ao lado das mães encarnadas, ajudando-as a cuidar com dignidade dos seus filhos. Ao chegarmos ao departamento, já se encontravam lá os doutores Misael, Zeus e Kelly. Aguardamos a chegada de Amintas, Ápila e Fabiana. Todos reunidos, o doutor Zeus nos comunicou: vocês acompanharão Jonas até o lar, que precisa recebê-lo. Eu e Misael aqui ficaremos torcendo pela vitória de todos. Isis, a nossa irmã pediatra, junta-se ao grupo por conhecer muito bem esse lado do mundo físico. Desejamo-lhes muita paz e amor, e que Deus guie todos vocês. Como já conhecia Isis, procurei ficar ao seu lado. Ápila logo também tornou-se um grande amigo meu. Dali, fomos até a casa-lar, onde Jonas morava. Fomos recebidos por Cipriano e Januário. Jonas demorou a aparecer na sala e, quando o fez, me pareceu pálido e tristonho. Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos à minha casa. Kelly falou: Jonas, hoje à noite precisamos estar junto aos seus futuros pais para acertar a sua volta. Doutora Kelly, conhece a minha relutância em retornar ao físico, pois já sofri muito e gostaria de aqui ficar para sempre. Bem, sabe que é impossível, mas esperamos que agora tudo corra bem. Endereçou-lhes um olhar tão tristonho que eu fiquei morrendo de pena. Abraçou Cipriano e Januário com um carinho imenso, e assim, daquela casa nos retiramos, levando Jonas conosco. Chegamos ao plano físico. Chovia muito na cidade onde paramos, bastante encoberta pelo nevoeiro. Parece até o meu coração chorando, não de tristeza, mas de saudade, disse Jonas. Acerquei-me dele e falei: Irmão, eu amo você. Conte comigo. Obrigado, Luiz Sérgio. Não se preocupe comigo. Sou mesmo muito emotivo e sempre que venho morro de saudade da colônia. Logo adentrávamos a casa de Rebeca, um luxuoso apartamento. Jonas emocionou-se ao vê-la e seus olhos marejaram de lágrimas. Rebeca foi ao telefone, falou e depois desligou zangada. Enquanto estava ali sentada, Kelly colocou Jonas bem perto dela e ele, com um olhar muito triste, a fitava com carinho. Em seguida, deitou no seu colo e ela sentiu algo estranho, pensando: não sei por quê, só fico achando que engravidei. Veja se pode. Fernando anda tão estranho comigo e depois quem vai cuidar do bebê quando nascer? Deixa pra lá, nem quero mais pensar. Jonas lhe acariciou o rosto. Logo após, ela se levantou para esperar Fernando, o namorado. Mal este chegou, formaram uma briga feia de ciúme e nós nos retiramos, só voltando quando já estavam mais calmos. Fernando foi para perto dela, mas foi repelido. Ele franziu a testa e falou: Querida, vou-me embora, não estou bem. Não, não vai. Estou louca para ficar com você, disse, mudando o comportamento. E assim Rebeca foi acalmando Fernando. Nós nos retiramos, respeitando a intimidade do casal. O apartamento, muito bem decorado, era o lar de Rebeca. Há muito morava sozinha e naquele momento os encarregados do reencarne esperavam a hora de atuar. Jonas seria o filho de Fernando e Rebeca e aguardava o momento. Passei a notar que Jonas parecia diferente de nós. Agora andava e falava com dificuldade. Perguntei a Isis: por que Jonas está tão estranho? Há um mês, ele estava em processo de ligação fluídica direto com os pais. Gradativamente, vem ele perdendo os pontos de contato com o plano espiritual e os seus centros de força mudando de rotação para que seu organismo perispiritual possa ganhar plasticidade, necessária à vida como encarnado. E o espírito sofre com esse processo? Ao ser escolhido para reencarnar, é necessário despojar-se de certos elementos que foram incorporados ao seu perispírito quando ele desencarnou e foi viver no mundo espiritual. É uma nova vida que vai iniciar-se, e para isso
tem de estar preparado. Coitado do Jonas, quanto trabalho dá uma volta ao corpo carnal. Nisso, entraram no apartamento outros irmãos que compreendi pertencerem ao departamento da reencarnação. Um deles, Filogônio, disse a Jonas: "Sente-se aqui." Ele nos olhou com o mais tristonho olhar de despedida. Sentado, Jonas orou e Filogônio, segurando sua cabeça, falou: "Pense que você vai tomando a forma pré-infantil." E aquele homem foi diminuindo diante de nós, mas o olhar continuava sendo o mesmo, de medo da despedida. Rodeado de todos os técnicos, recebia deles uma energia azulada. A forma perispiritual de Jonas foi gradativamente tornando-se pequena. Aqueles espíritos eram coração e mente. A força que emitiam dava a Jonas uma nova forma diminuta. Acerquei-me de Kelly e perguntei num sussurro: "Nem todas as reencarnações são idênticas, não é mesmo?" "Sim, às vezes o espírito tem o corpo perispiritual reduzido em colônias especiais. Cada caso é um caso." Esperei o momento da ligação de Jonas. E logo após, isso aconteceu. Ele foi colocado no ventre perispiritual de Rebeca, que recebeu uma luz radiante do alto. Como os órgãos femininos são abençoados por Deus! Naquele momento, capacitados médicos espirituais colocaram um ser com seu corpo reduzido para que esse mesmo ser, junto com a valiosa máquina física da mulher, pouco a pouco fosse confeccionando uma outra veste, que permitiria ao espírito de Jonas viver no plano físico. O organismo maternal é que fornecia o alimento para o novo corpo de Jonas. Aquele corpo reduzido, mínimo mesmo, também atuaria, ajudado pelo organismo materno, para confeccionar o seu futuro corpo carnal. Rebeca carregava agora no seu ventre um espírito que precisava do corpo materno para ressurgir revestido de um corpo de carne. O organismo feminino foi criado para procriar. Nele são encontrados os elementos necessários ao retorno da vida espiritual para a vida física. A mulher, como já disse em outro livro, é considerada uma incubadora divina e deve ser respeitada por todos os que defendem a natureza. Sem a mulher-mãe, o mundo estaria no fim. Ísis segurou-me o ombro e dali saímos. "E Rebeca, como vai receber Jonas?" indaguei. "Esperamos que ela se conscientize da sua tarefa de mãe." Os outros também saíram em busca de um local para descansar. Logo estávamos em um centro espírita, sendo recebidos por Laerte, que nos alojou. Eu não conseguia esquecer-me de Jonas nem de Rebeca. Será que Fernando iria aceitar o filho? Assim fiquei muitas horas pensando, até levantar-me e buscar no Evangelho a luz para o meu espírito. Abri na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Orai por nós. Estamos persuadidos de que temos a consciência em paz, pois estamos decididos a proceder condignamente em todas as coisas. Que assim seja, graças a Deus.